A atuação de Charles Leclerc no Grande Prêmio da Espanha não foi apenas impressionante, foi uma virada sísmica, uma onda de choque que atravessou os bastidores da Fórmula 1 e redefiniu as expectativas dentro da Ferrari. Esse não foi o mesmo piloto cauteloso e calculista que vimos nos últimos finais de semana. Esse foi um piloto renascido, com fogo nos olhos, que aproveitou cada brecha, arriscou tudo e fez valer cada manobra com agressividade cirúrgica e precisão gelada. Desde a primeira volta até o setor final, Leclerc não apenas pilotou, ele atacou a corrida. E o que ele entregou não foi apenas um pódio, foi um aviso, uma declaração, uma mensagem clara para a Ferrari, para o restante do grid e principalmente para Lewis Hamilton. Enquanto todos os olhos estavam voltados para as dificuldades e frustrações de Hamilton, o companheiro de equipe estava assumindo o comando. Leclerc largou atrás dos dois carros da Mercedes, ultrapassou ambos com mérito, foi roda com Max Verstappen em velocidade máxima, forçou a ultrapassagem e venceu. E ao fazer isso, não apenas garantiu uma posição no pódio, mas destruiu qualquer insinuação de que a Ferrari já teria um novo líder de equipe. A pilotagem de Leclerc não foi imprudente. Foi um caos calculado. Cada decisão refletia um piloto que não estava mais disposto a ser passivo, que se recusava a jogar pelo seguro. O monegasco não estava correndo apenas por pontos. Ele estava disputando por status, por controle, pela liderança de uma equipe que, de repente, se vê dividida entre dois superastros. E agora, todo mundo dentro da Ferrari está prestando atenção. Leclerc não apenas superou Hamilton no ritmo de corrida, ele transmitiu uma mensagem com cada ultrapassagem, com cada movimento defensivo, com cada milímetro de pista que reivindicou. Ele deixou claro: ainda sou o homem a ser batido com esse macacão vermelho. Então se prepare, porque neste vídeo vamos mergulhar fundo na surpreendente performance de Leclerc no Grande Prêmio da Espanha, entender como isso pegou a Ferrari de surpresa e por que Lewis Hamilton pode estar repensando toda essa parceria. Mas antes de entrarmos em todos os detalhes explosivos, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que Leclerc fez em Barcelona pode ter mudado toda a dinâmica de poder dentro da Ferrari, e você não vai querer perder nada disso. Esse resultado não foi apenas um pódio, foi uma mensagem clara, direta e inconfundível. E essa mensagem não veio de um comunicado de imprensa ou de uma nota oficial da equipe, mas sim do pé direito de Charles Leclerc. Porque em Barcelona, ele não apenas correu, ele rugiu. Ele entregou uma performance que destruiu expectativas, ignorou reputações e reescreveu a narrativa interna da Ferrari em tempo real. E talvez o mais impressionante seja quem mais pareceu surpreso com essa atuação: a própria Ferrari e Lewis Hamilton. Sejamos honestos, nos últimos meses, todos os holofotes estavam sobre a chegada de Hamilton. A história era sobre como o heptacampeão mundial mudaria a equipe, como sua experiência, feedback e força midiática elevariam os padrões em Maranello. E, de certa forma, isso já aconteceu, mas não da forma que todos esperavam. Por quê? Em vez de Hamilton puxar a equipe para frente, é Leclerc quem está arrastando a Ferrari de volta à vida. Barcelona foi uma aula de agressividade calculada. Leclerc não teve sorte, não se beneficiou de caos ou de dramas nos boxes. Ele construiu seu resultado curva por curva, volta após volta. Sabendo que a classificação havia sido comprometida, ele jogou o jogo longo. E no domingo, executou com eficiência impiedosa. Ele ultrapassou os dois pilotos da Mercedes como se estivessem parados. Ele avisou no rádio quando o ritmo de Hamilton estava o segurando. E ao contrário do Lewis de antigamente, que talvez tivesse se incomodado com tal observação, a troca foi rápida. Sem discussões, sem drama, apenas uma afirmação clara de quem tinha o controle do momento. E o momento decisivo veio após o carro de segurança. Max Verstappen, normalmente intocável, estava vulnerável com pneus duros. Ele deslizou levemente na última curva, por apenas um instante, mas Leclerc não hesitou.
Ele atacou imediatamente. Houve contato, em alta velocidade, um duelo de alto risco, roda com roda, mas ele fez valer a manobra. Aquela ultrapassagem não foi apenas por posição. Foi simbólica. Foi um recado direto ao paddock. Ainda estou aqui. Não sou seu segundo piloto. Não sou seu aprendiz. Sou seu problema. Esse tipo de pilotagem exige mais do que talento. Exige coragem, instinto e confiança em si mesmo, especialmente ao pilotar para a Ferrari. Porque na Itália, a pressão não é sazonal, é constante. A imprensa não julga apenas resultados, julga o simbolismo, a linguagem corporal, o tom de voz. E, ultimamente, Leclerc tem estado sob a lupa, não apenas por causa de Hamilton, mas por tudo o que Hamilton representa. Legado, autoridade, grandeza. Mas em Barcelona, Charles lembrou à mídia e à própria equipe que a liderança não chega dentro de uma mala. Ela chega em momentos. E a ultrapassagem sobre Verstappen foi um desses momentos. Naturalmente, as comparações agora são inevitáveis. Parte da imprensa italiana já afirma que Leclerc está em um ponto de virada, assim como Fernando Alonso esteve um dia, assim como Michael Schumacher. Alonso chegou à Ferrari com talento, fogo e frustração. Entregou atuações brilhantes, mas foi, ao final, corroído pela política interna e pelos erros estratégicos. Schumacher, por outro lado, remodelou a equipe ao seu redor. Ele não apenas pilotava o carro, ele se tornou a Ferrari. Leclerc está em algum ponto entre os dois. Tem a velocidade de Schumacher, a paixão de Alonso. Mas a pergunta que fica é: ele tem a voz, a autoridade? Se Barcelona for o parâmetro, então a resposta é sim. Não porque disse algo ousado, mas porque fez algo ousado. Ele pilotou como alguém cansado de esperar para ser reconhecido como o futuro da Ferrari e decidiu tomar esse posto à força. E onde estava Hamilton? Assistindo, calado, superado, ofuscado. Após uma temporada de dificuldades com aderência traseira, ritmo de corrida e problemas de comunicação, Barcelona pareceu mais um golpe duro. Sim, ele ainda está se adaptando, ainda está aprendendo sobre o SF25. Mas enquanto Hamilton analisava, Leclerc agia. E na Ferrari, onde a liderança não é declarada, é exigida, essa diferença é fundamental. Porque a Ferrari não precisa apenas de um piloto veloz. Ela precisa de um líder. Alguém disposto a assumir responsabilidade, pressão e holofotes ao mesmo tempo, e ainda entregar desempenho quando realmente importa. Durante anos, a esperança era que Leclerc se tornasse essa figura. Agora, com Hamilton na equipe, o tempo para provar isso está se esgotando mais rápido do que nunca. A imprensa italiana sabe disso, já começou a chamar as coisas pelo nome. Esta é uma temporada decisiva, não apenas para a Ferrari, mas para Charles. Após 7 anos vestindo vermelho, ele não é mais a jovem promessa. Ou é o líder, ou está com os dias contados. Não há meio termo. E atuações como a da Espanha, agressivas, inteligentes e destemidas, são exatamente o que ele precisa para inclinar a balança a seu favor. Barcelona não foi apenas um resultado, foi uma resposta aos críticos, à mídia, à hierarquia e a Hamilton. Porque enquanto Lewis ainda se acostuma com o macacão vermelho, Charles Leclerc está mostrando que ele lhe cai muito bem. E se a Ferrari estiver prestando atenção, verá isso também. Não apenas pela ultrapassagem, não apenas pelo ritmo, mas pela intenção por trás de tudo. Pela mensagem não dita que tem faltado em Maranello há tempo demais. Você não precisa procurar um líder, você já tem um. O que Charles fez em Barcelona não foi um acaso. Não foi um golpe de sorte. Foi o início de algo maior. Uma possível mudança não apenas na narrativa do campeonato, mas na hierarquia interna da Ferrari. Porque isso não se tratou apenas de pontos, ritmo ou pódio. Foi sobre presença. Sobre Leclerc assumir um papel que até agora a Ferrari não parecia pronta para lhe conceder. O papel de verdadeiro líder. Durante anos, a história em torno de Leclerc foi a mesma. Imensamente talentoso, incrivelmente rápido,
mas sem o carro ou o poder político para moldar a Ferrari à sua imagem. Sempre foi visto como o futuro, mas nunca totalmente como o presente. O piloto para se desenvolver em torno, mas nunca o piloto em quem se dependia quando realmente importava. Até agora, na Espanha, ele não esperou por uma estratégia perfeita. Não esperou Hamilton encontrar o ritmo. Nem sequer esperou o momento ideal. Ele criou esse momento, com uma ultrapassagem ousada sobre Verstappen, com um ritmo de corrida incansável, com frieza sob pressão. Foi a atuação de um piloto que não está apenas tentando se provar, mas se definir. Alguém que sabe que legado na Ferrari não é concedido, é conquistado. E é isso que torna tudo tão fascinante, porque agora o contraste com Lewis Hamilton é impossível de ignorar. Enquanto Leclerc subia ao pódio em Barcelona, Hamilton tentava entender sua corrida e toda sua adaptação à vida vestindo vermelho. Estamos falando de um dos maiores pilotos da história. Um homem que construiu dinastias e destruiu recordes, mas neste momento ele parece perdido, desconfortável, ainda desconectado do carro e, talvez mais preocupante, desconectado da briga. A Ferrari trouxe Hamilton para elevar o time, para trazer experiência de campeonato, para ser o general sábio na batalha pela glória. Mas até agora, quem tem parecido o verdadeiro general é Leclerc, tomando decisões ousadas e arrastando a equipe consigo. Isso não é um insulto a Hamilton, é um alerta. Porque a equipe não precisa de dois futuros líderes, precisa de um agora. A imprensa italiana já começou a fazer as perguntas difíceis. Esse é o momento de Leclerc se tornar o que Schumacher foi um dia? A espinha dorsal da equipe, não apenas o rosto. Aquele que lidera com desempenho, sim, mas também com autoridade, com presença, com paixão. E com Barcelona como o capítulo mais recente, a resposta pode muito bem ser sim. E se olharmos ainda mais para trás, para os anos de Alonso com o macacão vermelho, os paralelos são assustadores. Um piloto brilhante, sempre levando a equipe ao limite, mas que nunca conseguiu juntar todas as peças devido ao caos interno, às chances perdidas e à falta de apoio total. A Ferrari não pode se dar ao luxo de repetir esse erro, não com um piloto como Charles Leclerc, que já está provando corrida após corrida que está pronto para liderar. Então agora a Ferrari tem uma decisão a tomar. Eles continuam dividindo o foco, apostando em duas frentes e torcendo para que Hamilton encontre o caminho a tempo? Ou dobram a aposta no piloto que acabou de entregar uma das performances mais completas da temporada? Porque Barcelona não foi apenas uma boa corrida, foi um momento definidor. Um fim de semana em que Charles Leclerc não apenas pilotou o SF25, ele se apoderou dele. E a cada curva, a cada ultrapassagem e a cada risco calculado, ele deixou um recado. A coroa não está disponível. Ela já está em sua cabeça. A única dúvida que resta é se a Ferrari vai reconhecer isso. E se você chegou até aqui, é porque ama esse esporte tanto quanto a gente. Então, se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade. Porque se Barcelona foi apenas o começo, o que vem a seguir pode mudar tudo. Fique ligado. Você não vai querer perder.